Amados, é com prazer que nós agradecemos a Deus e a oportunidade de adorarmos na beleza da sua santidade. Também o momento maior e melhor, o momento mais importante é o momento que é aquilo que Deus vai nos falar nessa noite, através da sua santa e bendita palavra. E a nossa oração é que você, de fato, nessa noite, possa estar bem atento, abrir o seu coração, a sua mente, e de maneira especial você ouvir Deus falar, meus queridos. E Deus tem tantas coisas para nos falar e tem falado ainda, e porque ainda estamos nessa dispensação da graça, da misericórdia, da bondade. E isso mostra muito como Deus ainda tem mostrado um amor, como lá nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, acredite, não morra, não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, né? Meus amados, vamos baixar mais uma vez a cabeça, vamos pedir aqui a direção de Deus, para que Deus nessa noite possa falar com você, com cada um. Bendito Deus, nós te somos gratos, Pai, pelo esse momento maravilhoso na Tua presença, onde já te adoramos, Pai. O Senhor conhece e sabe, ó Deus, que cada um somos limitados diante do Senhor, mas o Senhor viu cada um, ó Deus, aqui te adorando. Ó Pai, mas essa é até uma preparação daquilo que nesta noite o Senhor vai falar com cada um. Ajude-os, Pai, nos ajude, me usa como instrumento de justiça para pregoar as Tuas boas novas, para pregoar a Tua santa e bendita palavra. E nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, se for assim a Tua vontade, a Tua igreja, ó Deus, aqui presente, o Teu povo, aqueles que têm a convicção da sua salvação, possam ser edificados, fortalecidos com a Tua palavra. E aquele que porventura está entre nós, ainda não tem a certeza da sua salvação, que o Santo Espírito possa falar de uma maneira especial, e que ela possa entender, ou ele possa entender, ó Deus, o quanto o Senhor tem mostrado a importância de tomar a maior e a melhor decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Oh, meu Deus! Oh, Pai, faça, ó Deus, assim a Tua vontade. E seja assim, agora e para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto muito conhecido, eu creio que muitos já conhecem, talvez já ouviu falar muito. Gênesis capítulo 1 em diante vai falar de Deus, assim, tendo a criação, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, então aqui ele vai mostrar a criação, e vai por parte, né? Cada dia ele vai criando uma parte assim na terra. Mas sabe, Deus tinha um grande propósito. E quando ele diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante aqui que, vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, tem pessoas que estudam, né, muito mais profundo nesse sentido e entendem uma coisa: Deus criou os céus e a terra. E aqui no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Lembra que quando o diabo se levantou contra Deus, ele foi expulso do céu. E ele foi para algum lugar. E onde ele vai, ele deixa sem forma e vazia. Interessante, né? O versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas aí em seguida diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz,
e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. É maravilhoso o dia, né, irmãos? Mas quando chega a noite, até um certo horário, né, a gente ainda... Mas quando entra na madrugada, fica tudo... Aí já vem o medo, até dos perigos entre as pessoas de mal, de coração mau. E aí, ou seja, é melhor estarmos em casa, então fica aquilo. Então, quem é que gosta da noite, né? É um certo horário, é bom passear, mas... Olhando para isso, amados, eu quero falar de 3 coisas que, assim, me chamam a atenção. E é importante que você entenda que tudo Deus, cada palavra dele tem muitos ensinamentos, muitas coisas, que sabe, talvez aqui você vai entender mais um pouco da palavra de Deus. Porque é tão rica essa palavra que só de um versículo dá para a gente passar um bom tempo só falando de um versículo, de tão rico é a palavra. Mas quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A primeira coisa que vai me chamar a atenção, meus queridos, quando ele fala sem forma e vazia, o que quer dizer isso? Sem forma e vazio quer dizer algo que é morto, vazio, não tem vida, né? Mas houve um princípio. Princípio quer dizer começo. Deus, ele instituiu com a sua ordem, com a sua palavra. Deus tem poder, sempre teve. Mas quando ele fala no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e eu olho para a minha vida, mesmo na concepção de quando eu comecei a ter o entendimento, sem saber, né, nós nascemos pecadores, a Bíblia nos diz que nascemos nossos delitos e pecados. Então, nós nascemos sem formas e vazios, irmãos, sem vida, sem esperança. Essa quando nós temos a concepção, o entendimento que nascemos pecadores. Nós nascemos numa religião, eu vou até dizer, uma religião chamada católico, apostólico, romano, que diz que todos nós nascemos filhos de Deus. Estamos enganados. Quer dizer, na verdade, nos enganaram. Eu nasci acreditando nisso. Até porque minha mãe, na época, ela ia de vez em quando a uma missa com meu pai. Me levava, eu e meu irmão pequenos. Então lá a gente aprendia isso. Que todos nascemos filhos de Deus. Mas isso é mentira. Nascemos pecadores. Sem forma e vazios diante de Deus. Tudo que as pessoas dizem, não, mas meu filho é bonzinho, a minha filha é bonzinho. Mas quando ele já tem certos entendimentos, até mesmo já bebê, você já viu um bebê com raiva quando ele morde o bico do peito da mãe? Ele ali está com raiva. Isso aí já é um pecado. Isso já é a concepção do mal que todos nós nascemos. Aí você vai dizer, mas eu não nasci mal, eu nasci bonzinho. Bonzinho? Ou malzinho? Meus amados, nós entendamos isso. Diante de Deus, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa sem forma e vazia. Nós não nascemos com nada de bom. Mas por quê, pastor? Por quê? Por causa do pecado. Nós vamos chegar em algumas passagens que vai falar mais claramente isso. Mas isso quer dizer uma coisa sem forma, meus queridos, e vazia. Não nasceu nada de bom. Muitos dizem, meu filho nasceu um anjinho. É tão lindo, a minha filha é linda, uma princesa, pecador, pecadora. Os pais é lindo, bonito, né? A gente quer o melhor, a gente vai comprar o melhor para eles. Mas sabe, essa é a concepção na
verdade. E é isso que nós precisamos compreender. Por quê, amados? Porque essa é a condição de um homem e de uma mulher, mesmo como criança, recém-nascido, já nascemos pecadores. Então, isso desde de Adão e Eva, né, que aqui vai também falar de Adão e Eva, que eles tinham tudo, amados, tudo. Deus deu tudo para eles. O que aconteceu? Desobedecer uma ordem. De toda árvore do podeis comer, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comerem, certamente morrerão. O que aconteceu? Todos sabem. Mas quem foi lá estar primeiro? A mulher. Por que não foi Adão? Porque, vamos lá, irmãos. As mulheres vão ficar chateadas comigo, mas as mulheres são mais fáceis de ser enganadas. Então, a mulher é a parte mais frágil, lembra? Então, vamos respeitar nesse sentido. Mas, infelizmente, ela pecou. E o Adão, por amor, eu creio, ele comeu do fruto, mas sabendo, porque Deus tinha dado a ordem para ele. Amados, isso tudo contaminou a humanidade. O pecado, a desobediência levou o quê? A morte. Não havia morte, nós seríamos eternos se não houvesse pecado. Deus criou para nós adorar. O fim principal do homem, da mulher, é adorar quem? A Deus. Maravilhosamente, Deus tinha um plano, um projeto. Mas pela graça de Deus, Ele ainda tem. Porque a Bíblia já nos diz que Ele foi nos preparar um lugar. Mas entenda, nascemos sem forma e vazio. Efésios capítulo 2, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios. Vamos para as Escrituras, vamos para as provas que Deus nos deixou na sua palavra. Nada de criação do pastor, nada de que o pastor está aumentando, está diminuindo, não. Vamos lá, vamos para as Escrituras, onde há Escrituras nós sabemos que é a palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra justamente, irmãos, para que nós pudéssemos ter respaldo convicto daquilo que Ele quer que você e eu possamos conhecer. Muitos têm uma Bíblia na sua casa e lê por ler, mas muitas vezes lê muito rápido, apressado. Não, eu quero logo ler, eu quero terminar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e passa por cima de coisas que você não vai entender, porque está lendo aleatoriamente, como lê um jornal, lê uma revista. Não é porque, mas o pastor tem que estudar a Bíblia, tem que fazer seminário, não. Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia compassivamente, pedindo a direção, sabedoria, Senhor, me dá compreensão da tua palavra. Deus vai falar. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e o quê, meus queridos? Pecados. E agora, em seguida, ele vai dizer, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Ou seja, quando nós nascemos, meus queridos, mesmo desde pequeno, quando vamos crescendo, já vamos seguir o curso desse mundo. E esse mundo, meu querido, é mau. É mau. O homem é mau. A mulher é mau. Então, nascemos inclinados para o mal. Pastor, mas pare para pensar quantas maldades você já fez. Já pensou. Já até planejou. Eu não vou nem falar das minhas. Me envergonho. Por quê? Porque nascemos mortos, nossos delitos e pecados. E ele diz, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo quem? O príncipe da potestade. Quem é esse príncipe que ele fala? O diabo. O diabo, meus queridos, ele atua de várias maneiras. E ele ainda tem os anjos. E as pessoas brincam até com isso. Amados,
Não brinque com o diabo. Ele é um adversário sagaz. Qualquer algo que eu já vi, presenciei no sentido de pessoas que estavam endemoniadas, possuídas, apenas me diziam como se eu me chamavam como se eu fosse um tirador de demônio. Porque no interior que eu trabalhei, acontecia muito isso. Muitas vezes a pessoa estava com um problema de relacionamento e dava loucura e dizia que estava com o diabo. Porque tudo era o diabo, né? Culpando o diabo. Por causa de um namoro não respondido, a menina endoidou e dizia que estava com o diabo. Me chamavam quem? O pastor. O exorcista. E aí eu chegava lá e ela olhava assim meio de lado na rede. Aí eu, Senhor, repreenda esse mal. A minha oração era essa. Não. Isso aí não é problema espiritual. Isso aí é alguma coisa que ela não está sendo correspondida e está dando a loucura do amor. Faz besteira, né? E o mais triste, às vezes, vai e tira a sua vida. E está acontecendo isso entre jovens, tanto parte da mulher como do homem, né? O diabo cega. Meus queridos, nós temos que muito entender isso. E a palavra de Deus diz, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora, presente momento, atua nos filhos de quê? Da desobediência. Meus queridos, nós nascemos na desobediência. E ele tem atuado, você já viu, pessoas iradas fazem o mal. Um filho irado, nós estamos vendo aí o filho matando o pai, mãe. Filha matando o pai, mãe. Pai matando o filho. Mãe matando o filho, bebê. Estamos vendo as notícias. Influência é o quê, pastor? Influência maligna. Do mal. Amados, o inimigo, sabendo que o seu tempo está acabando, ele está agindo mais do que nunca. Então, por isso, nós temos que estar em alerta. Temos que nos aproximar mais de Deus do que nunca. O que está acontecendo é um grande esfriamento espiritual. As pessoas não estão mais buscando a Deus, estão buscando refúgio em outros lugares. As pessoas estão deixando de orar, as pessoas estão deixando de se alimentar com o livro dos livros, com a palavra de Deus que nos alimenta, é a única que vai saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual, meu querido. A casa do Senhor, onde há verdadeiramente um local, onde a adoração verdadeiramente é para Deus, onde há uma casa, um local, onde é pregado verdadeiramente o Evangelho, a palavra, e onde também nós temos a preocupação de dar estudos de doutrina, justamente para que haja um crescimento espiritual. Para que os irmãos e as irmãs possam fortalecer a sua fé em Deus diante dos estudos específicos. Mas não está acontecendo muito isso não, e aí o inimigo está agindo, meus queridos. A maldade está se multiplicando. E a palavra de Deus diz, nos quais andaste, versículo 2, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Efésios, ele se inclui, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição de um homem, de uma mulher sem vida, sem forma,
vazia. Nascemos, sabe, amados, vazios de Deus. Ninguém nasceu filho de Deus. Nascemos criaturas de Deus. Então, por isso, nós temos que entender a nossa condição. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei o que eu fiz para trás. O meu passado, eu me envergonho. Não estou aqui dizendo que eu fiz só coisa boa, não. Muitos até ainda dizem aí, não, eu sempre fui um bom filho. Quando essa pessoa diz que ele foi um bom filho, ele foi muito mal, porque ele não está sendo sincero. Nós temos momentos bons como filhos, como filhas, né? Mas nós temos os momentos difíceis que dizemos com nossos pais. E temos que reconhecer, né, meus queridos? Mas vamos lá para outra passagem que eu quero compartilhar. Romanos capítulo 7. Você volte um pouco a sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Versículos 15 em diante. Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante. O apóstolo Paulo, agora escrevendo a esta igreja, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então aqui é um homem que era muito respeitado, mas ele reconhecendo a sua vida antes de conhecer a Cristo, antes de ter um encontro com Jesus, que ele teve o privilégio, ele reconhece: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero e consisto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas eu faço o que não quero. Já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em quem? Em mim. E é isso, amados, o pecado habita em nós. Então, por isso que nós temos essa grande facilidade de fazer as coisas erradas. De tomar a decisão. Meu querido, quando você estiver com raiva, irado com um problema, cuidado quando a decisão que você toma. Essas decisões geralmente fazem um estrago e gera às vezes até a morte. Quem está irado com raiva. E aí, meus queridos, é o perigo, né? Que muitas vezes uma briga entre casal, entre irmãos ou com pessoas que você bate de frente, e aí vem a ira, aí você não consegue se controlar, e muitas vezes até a pessoa que tem aqueles que não são os covardes, que já vão com uma arma, já vão armado para conversar com uma pessoa, e sabendo que no momento desse perde a cabeça, o que ele vai fazer? Vai puxar aquilo que ele tem. E aí o estrago está feito. Depois vai se arrepender. Amados, uma pessoa sem Deus é sem forma e vazio. É muito triste, mas nós temos que procurar entender isso. A gente vai buscar a culpa em outras coisas. Não, eu não pensei direito, me precipitei. A gente vai tentar buscar a culpa, alguma coisa. Mas foi nosso erro. O nosso eu
Muitas vezes, meus queridos, o meu eu, o seu eu, não é a vontade de Deus. O que você toma determinações, coisas assim, sem a direção de Deus. Então nós temos que entender, amados, que uma pessoa sem forma e vazia, ela é morta, espiritualmente falando, quando não tem a certeza da sua salvação, da sua fé. Ah, mas eu acredito em Deus, eu gosto de Deus, mas de boca. E é importante entender isso. Tem uma outra passagem lá em Isaías interessante, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 64. Nós vamos usar muitas referências, amados, para vocês terem mais esclarecimento sobre isso. Isaías capítulo 64, versículo 6. Aqui nós estamos um profeta, um homem também que dedicou a sua vida para Deus, né? Ele reconheceu o seu pecado diante do Senhor e Deus mesmo usou ele como um profeta e aqui ele vai profetizar uma coisa interessante. Isaías 64, 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Essa é, sabe, ele reconhecendo que somos como um imundo, um homem, um profeta falando isso. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Pessoas que fazem sua justiça, né? Irmãos, falando em justiça, eu vou pedir de vocês que têm o hábito de orar, que têm orado a Deus, orem pela nossa nação. A nossa nação está precisando de oração, porque aqueles que estão como nossos representantes, eles estão agindo sem pensar. Eles estão agindo sem pensar. Estão pensando, na verdade, só neles, não estão pensando no povo. E o que você e eu podemos fazer lá, lutar, pegar uma arma e ir para a guerra, não faça isso não. Ore. Senhor, coloque temor nas nossas autoridades. Por que eu falo isso? Porque o povo já está sentindo. Aqueles que têm a consciência, claro, conseguem enxergar e entender o que está acontecendo. Mas, voltando para cá, meu querido, entenda, minha querida, mas todos nós somos como o imundo, diz o profeta, toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Arrebata para quê? Longe de Deus? Distante de Deus? Por quê? Porque ainda não tem aqueles que ainda não têm conhecimento de Deus, não têm temor a Deus. Muitas vezes crê em Deus, mas de boca, como eu estou falando. Então nós temos que, de fato, pararmos e pensar. Vamos lá para Salmos. Salmos capítulo 1, muito conhecido também. Salmista vai falar uma coisa interessante. Salmista Davi. Salmo capítulo 1. Versículo 4 em diante diz assim. Vai falar do pecador, de uma pessoa sem temor de Deus, vai usar como ímpios, vamos lá, Salmos capítulo 1, versículo 4, os ímpios são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
e nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que perecerá? Morrerá. O caminho dos ímpios, pessoas ímpias que não acreditam em Deus, que não querem saber de Deus, que até zombam. Qual é o final? Morrer, perecerão. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, muitas vezes ser sacolejados para acordar espiritualmente. Não mais, Deus o livre, Senhor, de não ter, está ainda sem fome e vazio. O que eu estou me enchendo? De quê? De querer tanta coisa? De querer abraçar o mundo inteiro e perder a alma? Não, não. Eu preciso parar para olhar o que Deus quer falar comigo. Voltando para Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim. Versículo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Primeira coisa que me chamou a atenção, sem forma e vazia. Uma pessoa sem forma e vazia é uma pessoa morta, sem vida. Mas quando ele diz, continua dizendo, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então agora essa palavra trevas, o que quer dizer trevas? O que você entende por trevas? Escuridão, né? Quem tem medo do escuro, seja sincero, levante sua mão. Tem corajoso que não levantou a mão, né? Você passar um tempo na escuridão, não sabe para onde ir. Vai ficar lá, não, tá tudo bem. Opa, esse negócio está me tocando aqui. Escuridão me lembra de pecado. Escuridão me lembra de trevas, de algo que é obscuro. E o obscuro é algo errado. Uma vida obscura, uma vida que as pessoas vivem se escondendo e guardando certas coisas, não agrada a Deus. Por isso, a palavra de Deus, nós temos várias passagens bíblicas aqui, mas vamos lá. João capítulo 3, versículo 19. Vamos lá para João 3, 19. Em diante. Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 em diante. Segunda coisa que me chama a atenção é sobre uma vida sem Deus também em trevas, uma escuridão de pecado. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que nós temos aprendido? Jesus, né? Ele veio como a luz para iluminar um caminho, uma vida, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais o que, meus queridos? As trevas. Pecado. Do que a luz. Porque as suas obras eram o quê? Más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a Jesus, a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos, ou seja, manifestas as suas obras. Sabe, é interessante quando ele diz assim, a fim de não serem arguidas, ou seja, manifestas as suas obras. Por quê? Porque
faz as coisas escondidas, né? E acha que não vai aborrecer. Deus sabe todas as coisas. Até antes de fazer, Ele já sabe o que nós vamos fazer. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sabe quando há um planejamento. Ele sabe tudo, irmãos. Ele nos conhece. E aqui ele diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E o que nós temos visto aí no mundo inteiro, as pessoas amam mais o pecado, amam mais as coisas desse mundo, amam mais as coisas materiais e tantas outras coisas que a gente podia fazer aqui uma lista, do que a Deus, do que a luz, do que Jesus, porque suas obras eram mais. Por isso, aquele que pratica o mal aborrece sim a Cristo e não se achega para a luz, a fim de não serem manifestas as suas obras. Quem pratica a verdade é diferente, aproxima-se da luz. Ou seja, uma vida íntegra é uma vida de verdade, um testemunho, comportamento, né? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É diferente andar de cabeça erguida, não se escondendo. Então, amados, há muitos tipos de pessoas, mas as pessoas a maioria tem tomado uma outra direção. A direção errada. Jesus fala de 2 caminhos que levam. O largo, o espaçoso, ele conduz para o inferno. E a Bíblia diz que são muitos que estão indo por esse caminho, mas ele fala de um caminho estreito, apertado, difícil, mas que conduz para a vida eterna. Agora olha o que ele diz, são poucos. Você sabe que é pouco para Deus? É pouco mesmo. Agora fala de muitos que estão no caminho errado. Por quê? Porque gostam do pecado. Gostam de fazer o que quer. Não, mas pastor, eu tenho meus vícios. Eu não quero deixá-los. Eu até entendo, porque eu tinha vícios também. Não é fácil deixar. Quem pode me ajudar? Só Deus, né? Então, meus queridos, uma vida sem Deus não é só sem forma e vazio, mas é trevas. É uma vida terrível. Tem pessoas que já andam com medo. Pastor, eu tenho medo de morrer. Eu era misericórdia. Quando eu via alguém morto, eu ficava doido. Misericórdia. Sem Deus é uma vida em trevas, na escuridão, sem direção. E o pecado sempre está ali, sabe, meu querido? E a gente sabe disso. Nós viemos e agora tenho acompanhado uma notícia aí de 10 pessoas que foram assassinadas porque planejaram que lá um terreno que a pessoa tinha valia 2 milhões. E essa quadrilha assassinou uma família. 10 pessoas. Algumas foram queimadas. Crianças. Tinha 2 gêmeos. Uma pessoa dessa nem teve compaixão das crianças. Incendiou o carro. Com 3 crianças, 2 eram gêmeos. Vocês viram esse acredito que vocês viram essa notícia, porque tem passado muitas vezes no jornal. Até que ponto chega a maldade? Não ter piedade? Não tem compaixão? E aí vocês, não, mas é ele lá, pastor. Eu não tenho coragem. Não, você pode fazer o pior. Sem Deus, uma pessoa sem Deus faz o pior. Imagine a pessoa que criou uma bomba.
Uma pessoa que Deus deu a inteligência e ela cria uma bomba. E a pessoa usa aquela bomba para destruir nações, vidas. É uma pessoa que está em trevas. Então, amados, nós temos que parar de fato e refletir. Olha para você. Será que você reconhece diante de Deus que está sem forma e vazio? E que está, de fato, vivendo uma vida em trevas? Fazendo o que quer, andando como quer, e parece que está tudo bem, mas não está. Não está. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós estamos bem pertinho, é só você voltar um pouco, você está em João. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Glória a Deus, né? Se você tem os olhos mesmo como a lâmpada do corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso, é maravilhoso. Mas olha o que ele diz no versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Por quê? Porque maldade, os olhos, desejo proibido. Ah, amado, só de eu olhar e desejar aquilo que não agrada a Deus, eu já estou pecando. E vamos lá, homens, aqui presente. A gente muitas vezes casado e somos tentados, principalmente quando estamos aí fora, e as mulheres hoje, elas muito com roupas decotadas, ou seja, é uma luta. Eu não posso andar com óculos pretos e fechado que eu vou cair. Somos tentados a desejá-las. Não é verdade, homens? Vamos ser sinceros. Tem poucos homens aqui, os homens se esconderam. Acho que eles sabiam que o pastor ia falar, não via. As mulheres do mesmo jeito. Né? Quando vê um homem bonito, né? Aí tá até às vezes mandado com a mulher lá. Opa! Eu digo, o que é isso, mulher? Presta atenção, vai cair. E o homem nem tá voando, né? Vai voando na maionese. Somos tentados com os olhos. Desejar aquilo que não é nosso, nós estamos pecando. Os olhos perigosos. E nesses momentos, irmãos, nós temos que pedir muita graça de Deus, misericórdia. Senhor, me ajuda, me livra da tentação. É uma oração. Me livre da tentação de pecar, de desejar. Né? E muitas vezes a inveja também, ver uma pessoa se dando bem. Ah, eu queria ser como essa pessoa. Já tá pecando. Não pode ver alguém se dando bem, conseguiu, alcançou um objetivo, né? A pessoa se esforçou e ele acha que também ele tinha. Também a mesma coisa, não tem direito. Sabe, meus queridos, tudo isso é os olhos maus. Por isso, meus irmãos em Cristo, cuidado com os olhos. Eu preciso me cuidar também. Que o Senhor possa me colocar temor, medo de não cair nas ciladas do diabo, porque ele usa. E ele sabe, conhece a fraqueza de cada um. Aqui não tem de alguém dizer, eu sou um crente forte. Esse que diz que é um crente forte é o mais fraco.
nós temos que pedir, Senhor, me ajude. A minha oração toda manhã, quando eu faço, é, Senhor, me ajuda, me guarde, me livre da tentação, dos perigos, das ciladas do inimigo. É a oração, meu irmão. É a oração. Temor, me dá temor. A tentação, irmãos, é grande. Então nós temos que parar e olhar e entender que o versículo 22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Glória a Deus. Mas, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Que é uma vida dessa. Então nós temos que olhar e reconhecer que de fato, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Vamos lá para o Romanos, nós estamos pertinho, vamos lá, vamos folhear nossas Bíblias lá, mais adiante um pouquinho, Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante. A palavra de Deus diz lá em Romanos, logo depois do livro de Atos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só. Todos extraviaram, e a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem o engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de quê? De maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar o quê, meus queridos? Sangue. Tem muito sangue sendo derramado aí, né? Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e o quê? Miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de quem? Nos seus olhos. Não há medo, não tem temor. Pessoas frias, sabe? E tem muitas pessoas assim. E muitas vezes, meus queridos, está bem próximo ali onde você está. E aí quem pode te livrar de pessoas assim? Só Deus. Você que tem filho, tem filha, ore para que Deus livre seus filhos dessas pessoas. Versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus queridos, as trevas, elas estão mais densas do que nunca. As trevas estão mais densas, mais fortes no mundo inteiro. As pessoas perderam o amor. As famílias estão sendo destruídas. Os lares estão virando lugares de guerra. Porque Deus não habita nessas famílias. Deus não habita nessa vida. E o que tem lá? Sem forma, vazio e em trevas. Isso está acontecendo mundialmente. E muitas vezes pode estar acontecendo na sua casa e você ainda não enxergou. Por isso, meus queridos, voltando para Gênesis capítulo 1,
Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Não pode, elas não se unem. Nunca vai se unir luz e trevas. Ou está em trevas, ou está na luz. Não pode estar em trevas e em luz ao mesmo tempo. Então, por isso, meus amados, eu vou falar com você que está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem que estar andando na luz, na verdade. Jesus diz lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então eu tenho que estar andando no caminho, na verdade, e ter a convicção da minha vida. A minha vida é eterna, a minha convicção da minha salvação, do meu testemunho. Mas que isso possa de fato ser, você ter convicção que está na luz. Mas e as trevas? As trevas é o que nós já ouvimos. Estamos fazendo o que querem, tomando decisões que queremos que não agradam a Deus. Nos martirizando até nosso corpo, usando algo que está prejudicando a nossa saúde. Muitas vezes o cigarro, muitas vezes a bebida alcoólica e fora as drogas sintéticas e de todas as formas. As pessoas estão usando muitas vezes isso para ser algo para tirar de uma coisa que está preocupada, de nervosismo ou de ser corajoso quando vai usar a droga. A pessoa usa a droga para ficar mais seu cara, né? Seu cara. Corajoso. Meus queridos, eu já vim das trevas. Eu já fui jovem. Só Deus sabe o quanto Ele me livrou. Para que hoje eu possa testificar que vale a pena estar na luz. É uma vida diferente, mas de muita renúncia. Eu tive que renunciar a muitas coisas. E eu não conseguia com as minhas próprias forças. Só Deus. Porque de fato Ele é a luz. Jesus, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz, Maria, né? Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo do pecado deles. E Ele veio com essa missão, e Ele cumpriu. Ele nos deixou as boas novas. Ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou um outro caminho. E é um único caminho que conduz à vida. E Ele mesmo é o caminho. Quem está em Cristo está seguindo a Cristo. Renunciando, uma luta de renúncia, uma luta espiritual, em todos os sentidos, uma luta espiritual, para continuar nessa fé. Muitas vezes, irmãos, pastor, a minha fé está pouca. Ora, Senhor, aumenta a minha fé. Eu já tenho feito isso, porque muitas vezes a minha fé está pouca. Essa obra que está sendo levantada é uma obra de fé.
Porque para esta igreja aqui levantar uma igreja que está sendo levantada lá, onde nós estamos, aqui seria impossível. Mas nós tínhamos fé. Os irmãos aqui estavam em oração também. E olha o resultado. Tem uma pessoa que agora recentemente falou comigo, inclusive foi o primeiro, né, que começou a fazer a parte do alicerce. Nós encontramos eles no local, né, o seu irmão Francisco, ele até é um irmão. Pastor, fiquei admirado, o prédio já está levantado, não foi, irmão? Eu digo, irmãos, graças a Deus é toda a glória. Tudo é a Ele, para Ele são todas as coisas. Então, meus queridos, olhando para lá, de fato, é uma obra de fé, porque tem muitas pessoas orando, tem muitas pessoas contribuindo, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos, irmãos, querendo aprimorar, melhorar mais o trabalho. Estamos aqui limitados em várias circunstâncias, eu não vou nem falar. Mas uma coisa eu sei, que com Deus tudo vai bem. Amém? Amém. Sem Deus, tudo não vai só mal, não. Vai piorar sem Deus. Por isso, meus queridos, nós temos que, de fato, olhar para esta luz que é Jesus e pedir, Senhor, me ajuda. João capítulo 8, versículo 12, diz assim, João 8, 12. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz do que, meus queridos? Da vida. Então eu tenho que estar nessa luz, seguir o caminho do Senhor, o caminho árduo, o caminho dificultoso, cheio de obstáculos. Ele disse que nunca seria fácil segui-lo. No mundo tereis aflição, tenha bom ânimo. Não é isso? Mas segue-me. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade é Jesus. E essa verdade me libertou das densas trevas que estava a minha vida. E ele diz ainda, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu querido, Jesus é a verdade. Você talvez já tenha conhecido, mas você não tomou a decisão de segui-lo. É muito fácil eu me considero um filho de Deus. De vez em quando eu falo com Deus. De vez em quando eu vou para uma igreja. Não é só isso, não. É uma vida diária. É uma comunhão plena com Deus, com a luz, com a presença do Senhor em nossas vidas. Meus queridos, e ainda para completar aqui, ainda em João capítulo 8, versículo 36, diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus, ele nos liberta. Liberta de quê? Da escravidão, do pecado. Nos liberta das densas trevas, daquele vazio que eu era antes. E ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, pastor, então eu vou ser livre para fazer o que eu quero. Não. Livre para adorá-lo. Livre para glorificar o nome do Senhor. Livre para testemunhar. Livre para ser uma luz onde há trevas. Diferente. Essa é a luz que Deus faz iluminar um filho, uma filha de Deus. É a presença dele em nossa vida, no nosso dia a dia. Amém?
Meus queridos, nosso tempo está acabando, mas eu quero ainda compartilhar lá em João, capítulo 9, uma passagem interessante, maravilhosa do Senhor, ainda lá em João. Capítulo 9. Versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4 diz: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando eu estou no mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas, irmãos, nós temos que trabalhar. Nós somos exortados a servir a Deus. Orar uns pelos outros, como eu falei, orar pela nossa nação, até pelas nossas autoridades, que Deus coloque temor. Estamos fazendo, procuramos fazer. Né? E também está dando assim a oportunidade de convidar alguém para vir ouvir a palavra de Deus. E nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e aí muitas vezes, pastor, eu estou preocupado com um familiar meu, ou uma pessoa que eu amo muito ainda está na incredulidade, então vai lá. Não só ore, mas tenha a oportunidade de compartilhar a palavra, de convidar para vir à casa de Deus. Temos que trabalhar enquanto é dia, meus queridos. Nós fomos salvos não só para ficar de braços cruzados esperando, não, eu estou esperando o Senhor me levar. Por que não vai? Já quer ir? Então vai, está com pressa. Tem aquela expressão, um apressado come cru. Não, vamos trabalhar. Vamos marchar. Vamos testificar. Vamos convidar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos servir a Deus de tantas maneiras. Então isso é maravilhoso quando há, de fato, essa compreensão. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 60. Já tivemos lá, mas vamos voltar de novo, né? Tão bom, né? O profeta aqui vai falar uma coisa interessante também. Tudo é interessante, tudo é maravilhoso. É a palavra de Deus, né? Lá em Isaías capítulo 60, olha o que ele vai dizer para você, para mim, meu querido irmão em Cristo. Diz assim, quantos irmãos estão procurando, eu vou saciar com a água. Isaías capítulo 60, versículo 1, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então, sabe, irmãos, é se dispor. Deus vai usar, como tem usado muitas pessoas. Irmãos, eu deixei a minha terra, deixei tudo, a minha casa, para vir servir a Deus aqui. Abrir mão de muitas coisas. Não foi fácil. Comecei numa garagem, com algumas pequenas crianças, inclusive elas tiveram, as que começaram tiveram um Jesus Me Ama, né? No sábado. E é maravilhoso, nós temos também, eu estou vendo aqui uma família também, que começou conosco também na época da garagem. E de lá para cá a gente viu, sabe, Deus resplandecendo, sabe, abrindo. Passamos 2 anos naquela garagem, estamos há 6 anos aqui. É isso? 8 anos. E daqui para o nosso templo próprio, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Mas
eu tive que Deus teve que me mandar, como tem enviado outras pessoas. Agora tenho aqui um missionário que também estava trabalhando, atuando na nossa igreja lá, e Deus sabe dos trabalhos dele. E o que ele está vindo fazer aqui? Ser mais um braço para ajudar na obra do Senhor, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E assim Deus mandou de lá de Manaus para cá. E aí eu pergunto, irmão César, o senhor quer voltar? Porque ele tem amor pela obra. E ele está aqui em paz, irmãos. E Deus sabe que eu vim orando já por alguém. E Deus é maravilhoso, quando Ele ouve a oração, a gente vê a resposta. E está aí, o nosso amor. Vai fazer 2 anos. Já vai fazer 2 anos que está aqui. Tem muito trabalho, né, irmão? Mas tem poucos trabalhadores. E lá, irmãos, vai aumentar. Que Deus nos ajude e coloque no coração de pessoas que tenham disposição de ir lá, junto conosco, trabalharmos para mais do que nunca, para o nosso Deus, se Deus assim permitir. Amém? Não acabou não, irmãos, eu vou finalizar agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, para finalizar. Para finalizar essa mensagem, lembrando que nascemos sem forma e vazio. Talvez alguém ainda está aqui sem forma e vazio e em trevas. Cuidado. Uma vida sem forma e vazio em trevas é perigosa. Ainda não tem a certeza da sua salvação, não tem esperança. Se a esperança se limitasse nessa vida, seríamos mais do que tudo. Mas não. Esperança não é só aqui. Esperança é ter a certeza da sua vida, da sua salvação. A certeza que Deus pode perdoar os teus pecados. A certeza que Ele pode transformar o teu coração, que outrora era um coração sujo, escuro, de pecado, ser um coração transformado, limpo. E isso é o poder de Deus na vida, através do Espírito Santo, numa vida, quando reconhece e pede perdão a Deus, não ao pastor. Então, por isso, nós temos que olhar para isso, para entender. Nós temos primeiro que reconhecer que de fato estamos sem fome e vazio, e que há trevas na minha vida. Mas Ele quer ser a luz. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita. Está falando para os seus filhos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vós sim que não éreis povo, mas agora sois povos de Deus. Não que tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o povo de Deus. Mas são poucos os povos de Deus. E deixaram as trevas e andam na maravilhosa luz. Meu querido irmão, minha irmã, persevere na luz. Ande na verdade. Não olhe para trás. É necessário que você tenha cuidado. Né? Então eu quero falar com você, meu irmão. Como eu disse, que Deus possa continuar te iluminando, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa mesmo te dar a esperança e a convicção de você estar na verdade, no caminho certo, em paz. Se não há paz em ti, tem algo errado que tem que ser tratado.
Então é por isso que nós temos que muitas vezes, irmãos, fazer um autoexame da minha vida com Deus. Mas se porventura tem alguém no nosso meio que não tem a certeza da sua salvação e reconhece agora, nessa noite, entendeu que você está sem forma e vazio, está em trevas. A palavra de Deus nos diz lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Ele, a Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo o pecado. Ou seja, purificar é limpar. E esse pode porque quando você confessa com a boca e com o coração você crê, Ele pode te perdoar. Mas perdoar, pastor, Deus sabe o que eu fiz lá de trás até aqui de errado. Ele vai me perdoar mesmo se você confessar de coração. Você ser sincero com Deus. Eu não falei antes, Ele vai olhar o mais interior do teu coração, do teu pensamento, da tua consciência, se você confessa seu pecado. E Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que Ele faz, Ele nos justifica diante de Deus de toda injustiça, porque você confessa. Mas, meu querido, é confessar e deixar o pecado. É morrer para as coisas do pecado e nascer, agora viver para Cristo. O morrer meu velho Éder já morreu, foi enterrado. Quando eu me batizei, quando eu fui para debaixo da água, aquele velho Éder morreu ali. Quando eu saí para fora, o batismo é isso, você morre para o pecado, morre para o pecado, e quando você sobe, você é imerso, você está nascendo para Cristo. É o que significa o batismo, morrer para o pecado e viver agora para Cristo. Muitas vezes a pessoa é batizada e não sabe nem o que aconteceu. Por quê? Porque não tem um ensino, não tem a instrução. Nós damos aqui um discipulado antes de batizar, para saber por que está se batizando. Muitos pensam que é para tomar um banho de piscina. Só que não vai ser mais piscina não, viu, irmãos? Nossa igreja lá vai ter um batistério. Vai ter um lugar lá para batismo. Então vai ser na frente de todo mundo, você vai dar um testemunho lá para a igreja. Glória a Deus, até isso vai ter, se Deus quiser. Amém? João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará mais em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É a luz da vida, vida eterna. Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Tem que haver o arrependimento. Meus queridos, Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz. Ele derramou o seu sangue para te dar essa única e suficiente oportunidade para te dar uma nova vida. Nós estávamos lembrando na ceia, essa manhã aqui na casa de Deus. Estávamos lembrando tudo isso que Ele fez em gratidão, para nos dando uma nova vida e estarmos lembrando o pão e o suco de uva. O pão nos lembra do sacrifício de Jesus e o suco de uva, o sangue que Ele derramou, precioso, mas que me purificou, me limpou de todo o pecado, que pode limpar o teu pecado, que pode te transformar, pode te dar uma nova vida quando você crê. Mas isso só é para aqueles que têm coragem. Aqueles que têm uma posição e que quer, de fato, ter uma nova vida. É esses que Ele quer salvar. Aqueles que reconhecem que fez tudo errado e daqui em diante quer tomar uma nova decisão. E a decisão é entregar minha vida para Ti, Senhor. Se tornar um filho ou uma filha de Deus. Mas se porventura tem alguém no nosso meio
está afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite você também pode se reconciliar com Deus. Você pode ter uma reconciliação com Deus. Você procure o missionário César e também procure, vamos conversar. Mas se você está afastado dos caminhos, volte enquanto é dia. À noite vem que nada podemos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que Deus de fato esteja falando nesse momento no teu coração. E que você saia daqui bem consciente da decisão que você deve tomar. Agora você pode permanecer como está, não tem problema. Mas você vai sair consciente que ainda está sem forma e vazio. E em trevas. Mas a minha oração é que você saia diferente. Saia com a certeza de estar em Cristo. Saia em paz. E saber que um dia que você fechar os olhos nessa terra, você vai abrir no lugar que Ele foi preparar para os seus filhos e para as suas filhas. Vamos baixar a cabeça. Eu vou fazer uma oração. E mais uma vez eu vou fazer um convite. Se alguém entendeu ou compreendeu a mensagem do Senhor nessa noite, e quiser conversar com o missionário César, comigo, nós somos servos do Senhor, estamos prontos para conversar, te orientar, orar com você. Mas não saia em dúvida. Saia com a sua convicção do que você quer. Bendito Deus, eterno Pai, nós te somos gratos pela Tua palavra, que é a verdade, que nos dá a vida, que nos fortalece, ó Deus, cada dia quando estamos buscando ouvir a Tua palavra, estamos procurando obedecer a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua igreja aqui, de fato, Pai, se porventura tem alguém entre nós, irmão, irmã, que andou afastado, que nesta noite ela possa mais do que nunca estar próximo do Senhor, buscar andar mais perto do Senhor, buscar mais ter comunhão e oração, buscando a Tua palavra, buscando se congregar, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, mas se porventura tem alguém no nosso meio que ainda não tomou uma decisão, que ainda não tem a certeza da sua salvação e que agora reconhece que de fato há trevas, está em pecado e que quer tomar uma resolução, uma determinação, ó Deus, que ela possa ter coragem de, nesse momento, estar falando contigo. Socorre-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Ó Deus, que na Tua casa, nessa noite, possa haver salvação. Que possa haver arrependimento. Que possa haver o perdão que só o Senhor pode perdoar. Que assim seja, ó Deus, feita a Tua vontade. Assim como eu te rogo pelos pequeninos ali também, que receberam da porção da Tua palavra. Abençoe essas crianças, porque também dos tais é o reino dos céus. E elas estão ali recebendo o Deus da Tua palavra. Abençoe as Tuas servas, que ali também estão ajudando e ensinando ali as crianças. E abençoe também, Pai, aquilo que o Senhor providenciou para nos alimentarmos logo mais. Ó Deus, que venha fazer bem aos nossos corpos. E até te rogamos pelo retorno para nossas casas, pedindo, Pai, a Tua proteção, a Tua paz, o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.